Olá pessoal, aqui é o Ney Mesiá e hoje eu vou falar sobre ressonância magnética precoce. Por que a gente deve evitar de todas as maneiras, que os pacientes com dores lombares agudas realizem esse tipo de exame assim que eles têm uma crise de dor lombar? Os estudos mostram que esse exame ele não traz benefício quando realizado antes de 6 semanas, e muito pelo contrário, ele leva uma cascata de outros exames, faz com que o paciente seja submetido a eletroneuromiografia, fazer uso de opioides, mais propenso a injeções epidurais e tratamentos mais invasivos, também com a cirurgia. E, no entanto, isso não garante que ele vai ter um resultado melhor. Então é um exame que não é que a ressonância não tenha uma boa acurácia para mostrar as alterações na coluna. Muitas vezes essas alterações elas estão presentes na coluna do paciente com protusões discais, por exemplo, mas aquilo ali não vai aumentar o risco do paciente ter crise de dor lombar. Aquilo ali é uma protusão de um assintomático, por exemplo. Os estudos não mostram que quem tem protusão e está assintomático tem maior risco. E isso é muito comum ser encontrado em assintomáticos. Mas o principal é a crença negativa que esses pacientes crônicos, aonde foi construída, quando começou essa crença, muito provavelmente foram os profissionais da saúde. Lá atrás alguém pegou a ressonância e falou, olha, sua coluna realmente está numa condição muito ruim e eu acho que não tem outro jeito, só fazendo cirurgia. Quem nunca teve um paciente assim e que no fundo você imaginava que poderia ter sido diferente se não tivesse sido feita a ressonância, talvez ele tivesse uma crise de dor lombar que ia melhorar com a história natural. E aí eu sempre falo, se eu tiver uma crise de dor lombar, me leva para uma ilha deserta, não quero informação nenhuma, que é muito provável que o meu corpo vai reagir, e eu vou melhorar, posso demorar um tempo maior, mas eu sei que eu vou melhorar e não vou sofrer intervenções desnecessárias. Infelizmente, no caso da dor lombar, é muito comum isso acontecer. Pacientes recebendo uma série de procedimentos que seriam desnecessários, e boa parte dos estudos mostram que dificilmente existe algo que é melhor, que supere a melhora natural, espontânea, de uma pessoa que busca voltar, se manter ativa, voltar gradativamente, tem uma boa estratégia de enfrentamento. Então, nada melhor do que isso. E o contrário, quando o paciente faz a ressonância, dizem que a coluna dele está ferrada, e aí isso é uma bola de neve, uma série de outros fatores, e ele para de fazer o que ele gosta, muda o estilo de vida, ganha peso, dorme pior, e começa a ter uma visão sobre o próprio corpo que é altamente prejudicial, que muito provavelmente contribui para que os limiares de dor estejam mais baixos, e para aumentar a incapacidade, diminuir a autoeficácia. Então, ressonância magnética precoce, temos que combater, é uma das coisas que a gente precisa, em termos de, na clínica, em termos de saúde pública, ser combatido. Realmente tem que ter uma boa razão, sinais e sintomas de outras patologias que têm um risco maior, história de câncer, no caso de trauma relacionado à fratura, tem alguns red flags, algumas bandeiras vermelhas que são preditoras, uso de corticoide, mas a grande maioria consegue predizer uma doença séria muito pouco. Então, não vale a pena sair fazendo exame de imagem para todo mundo de jeito nenhum, e fazer com que o paciente tenha essa, que a gente chama, o efeito nocebo. É muito, muito comum que o efeito nocebo aconteça pós-ressonância magnética. Quando olham para a imagem do paciente, dizem que está, na verdade, o paciente começa a se sentir que está muito pior do que, na verdade, ele está. Então, é isso que eu tinha para dizer. Espero que tenham gostado.